Estou aqui na Rádio Antares, AM 800, e vou mostrar para vocês os bastidores da rádio. Primeiro a gente quer saber o que é que você vai perguntar. Ah, a gente quer saber o que que você faz e quanto tempo você trabalha aqui na rádio. Qual é o seu programa? Nossa, eu me chamo Liliane Gutenberg, sou jornalista aqui da Rádio Antares desde 2008. Eu faço atualmente a produção e a apresentação do programa Estação Cultura, que é um programa voltado especialmente focado, né, na cultura piauiense, mas também do Brasil e do mundo também. A gente faz entrevistas, reportagens, tem também a participação popular através do telefone e também pelo WhatsApp, e tem também música, né, como vocês estão ouvindo agora. Como está a nossa cultura piauiense, Liliane? Ah, rapaz, eu acho que está faltando mais investimento por parte dos nossos governantes e empresários também em poder apoiar a nossa cultura piauiense, que tem muita gente boa aqui no mercado, produzindo, pesquisando, e só falta mais um incentivo. Seu nome? Batista Mendes. E aí, Batista, como é estar controlando uma rádio tão importante quanto a Antares? Tô tranquilo já, tô há 14 anos aqui. E a minha função é botar os comerciais, as músicas. Você tem percebido como a participação do público aumentou nos últimos anos? Aumentou muito, ultimamente tem aumentado muito, muita audiência, principalmente no programa Estação Cultura. Boa tarde. Eu quero saber de vocês, do trabalho de vocês, como que é a rotina aqui da rádio, o dia a dia da rádio. Seu nome? É Gláucia Ponte Leite. Nossa rotina é o seguinte, a gente chega, procura as pautas, né? Ou às vezes somos pautados, é Paulo, Guaiá quando chega. E em seguida a gente vai atrás dos telefones de contato, e esse é o grande problema, porque a gente às vezes tem muitas dificuldades, que as pessoas cedam para a gente esse espaço, um tempinho do seu. Às vezes diz, estou no trânsito, às vezes diz, estou numa reunião, às vezes diz, estou atendendo um cliente, e a gente sempre fica por último, né? Alguns dizem assim, sabe que a gente é imprensa, que a gente tem um tempo corrido e que a gente tem tempo. E aí, prontamente, às vezes, até interrompe a reunião para falar com a gente. E a gente agradece as pessoas que fazem isso e que têm esse carinho especial pelos jornalistas. Aí, depois que a gente consegue contactar, a gente vai para a cabine de gravação, grava a entrevista, certo? E, em seguida, produz o texto e edita, que tem a gente pré-edita e tem o nosso editor, que é o Edinho, né, que faz esse trabalho final, e depois vai pro ar. Seu nome? A Laudiceia Uchoa. Laudiceia, já ouvi muito falar em você. Espero que coisas boas, né? Isso, é assim, o que você acha assim, um momento difícil da produção? Da produção é achar personagem, os contatos, né, a disponibilidade mesmo dos nossos personagens, das nossas matérias, né, dos entrevistados. Essa é uma parte complicada. Mais momentos maravilhosos. É quando dá certo, principalmente eu que produzo um programa assim que tem um cunho mais humanístico, né, enfim, mas que precisa de personagem. Quando a gente consegue uma pessoa que se predispõe a contar uma história de vida bacana e tal, e que a gente consegue também um especialista, juntar todo mundo para fazer um programa bonito. Diga aí, Ronaí, o seu dia a dia aqui na rádio. Hoje não tenho nenhum mês ainda, já tenho 3 semanas, estagiário, e aqui está sendo bom, porque está sendo uma escola, as pessoas ajudam a gente aqui, tem sempre aquela assistência quando a gente tem aquela dificuldade, então eu estou me sentindo em casa. É diferente quando a prática da sala de aula? Com certeza. Que o grande Jota, como é que está você? Tudo bem, Norma? Um abraço para todo mundo sob outro olhar. Eu aqui na redação, a parte esportiva, né? A gente chega, acompanha o dia a dia dos clubes, eu fico mais responsável pela edição do material
que vai ao ar nos programas esportivos da rádio, o noticiário do River, o noticiário do Altos, do Parnaíba, a gente procura também saber informações dos adversários para colocar nos programas e também nas transmissões, que é um dos carro-chefes da Rádio Antares, são as transmissões esportivas. E eu fico mais responsável pela produção, pela edição, além de dar ênfase aos outros esportes. Ano olímpico, a gente sabe que temos o Piauí no tatame com a Sara Menezes, vamos ter nas pistas de atletismo, enfim, o esporte aqui na Rádio Antares sempre é tratado como prioridade. Qual é a melhor pauta hoje do esporte? Além dos Jogos Olímpicos, que todo mundo vai acompanhar com a Sara Menezes, o atletismo também, o futebol, com o River na Série C, o Altos e o Parnaíba na Série D do Brasileiro, e os mais diversos esportes também. O badminton também dá bom resultado, o futsal, o rugby, outros esportes também que muita gente não massifica, a gente coloca também um pouquinho no itinerário do noticiário para poder, quem está acompanhando nas ondas do rádio, ter uma percepção de a gente não fala só do futebol, a gente também está ênfase em outras modalidades. Obrigada, Jota. Vamos aqui, você está fazendo o quê? Diga aí seu nome. Sou Guaianapuã Vieira, eu estou apresentando, aliás, produzindo nesse momento o Jornal Antares, primeira edição, né, que vai ao ar amanhã, o chamado Já1, vai ao ar amanhã, é de segunda a sexta, né, de 6h10 às 7 horas da manhã, com notícias nacionais, locais, né, e entretenimento também. A apresentação do nosso colega Sidney Santos também apresenta o esporte, né, e estamos aqui nessa produção, né. Qual é a melhor notícia que está rolando agora? Agora, nesse momento, nós estamos fazendo uma avaliação geral do jornal para colocar as principais notícias do dia hoje, né? Amanhã, né? Principalmente essa questão também pegou o Terezinha surpresa hoje, com relação à greve dos ônibus, né? Urbanos da capital, né? Que pegou todo mundo surpresa, principalmente o usuário de ônibus, é lógico, né? E estamos fazendo daqui a pouquinho do Antares Notícias, o jornal que vai logo mais às 18 horas ao ar, vai ter essa informação, e nós vamos fazer uma explanação geral a partir de amanhã, 6h10 às 7 horas da manhã. Bom, eu sou o Zé Paulo, trabalho aqui há 17 anos. Eu faço a parte de produção do programa Revista da Tarde e Antares no Sertão, que é o programa que vai ser apresentado agora às 5 horas da tarde. E ajudo na produção com o Guanapã, na produção do Jornal Antares, primeira edição. Passando as pautas para a Glaucia, nosso colega que já conversaram com ela. E é uma experiência que se renova cada dia, né? É gratificante trabalhar com uma equipe competente, esforçada, e eu acho que eu ressaltar e destacar o sentido de cooperação que existe entre toda a equipe. Muito obrigada. Vamos ver o nosso editor de som, Edilson. Oi, Edilson, tudo bem? Diga aí o que... Que trabalho é que você está fazendo aí? Fala pra gente. Eu estou editando um texto aqui, né, um spot, foi gravado a voz, agora estou botando a trilha, estou trilhando esse texto. Essa luta tem quantos anos? E desde 82 que eu faço esse tipo de trabalho, já passei pela Rádio Puti, onde eu comecei, Rádio Puti FM, O Dia, Tropical, que hoje é CBN, Pioneira, Antares, e hoje Antares e Pioneira, e eu tenho o maior prazer em fazer esse trabalho que eu amo muito. Eu acho que o mais interessante é porque no passado a gente tinha que trabalhar artesanalmente, né? As coisas eram editadas tudo na base do corte, era uma coisa altamente artesanal, e com o advento da tecnologia hoje ficou muito fácil para se editar, ficou muito mais fácil você fazer um trabalho com a qualidade final perfeita, né? Antes era muito complicado, e o que eu acho que é interessante é isso, é o advento da tecnologia ter vindo para melhorar e a gente poder mostrar um trabalho com maior qualidade. Eu vou conversar agora com o mestre Gessé Barbosa. Gessé, você não começou no rádio, né? Eu já soube que você foi cinegrafista, várias coisas. É uma longa Como foi história. que você começou na comunicação? Na verdade, eu caí no rádio assim por acaso, né? Eu comecei na comunicação trabalhando num projeto chamado Projeto Mandacaru, que gravava vídeos educativos. Eu comecei sendo cinegrafista e editor de imagem. O meu registro, inclusive, registro de radialista, é como operador de videotape, que nem existe mais, né? Foi embora essa profissão. Mas não é que eu seja velho, é que eu comecei muito cedinho. Começou menino.
Mais ou menos. E como surgiu a ideia de você criar uma escola de rádio aqui em Teresina? Certo. Eu desenvolvi durante muito tempo projetos sociais. E por isso também eu comecei a trabalhar no governo do estado numa diretoria que era a Diretoria de Políticas Públicas para a Comunicação. E me deu a oportunidade de viajar muito e conhecer os comunicadores e ter contato com eles, né? Em seguida, eu prestei uma consultoria para a Fundação Banco do Brasil, na região do semiárido, justamente sobre comunicação e empoderamento. E tudo isso foi se juntando para que eu percebesse o seguinte: os cursos livres que a gente oferece para os comunicadores, principalmente nesse campo de rádio, eles são bons, eles são eficientes, mas eles não são suficientes, porque era necessário que esse radialista tivesse um diploma e um registro profissional emitido pelo Ministério do Trabalho. Para que possa se profissionalizar. Para se profissionalizar e trabalhar. A lei brasileira, a lei do radialista, inclusive, ela é de 1978, ela diz que só pode atuar nas funções de rádio e televisão as pessoas que têm o registro profissional. Então, esse foi um mote para a gente criar uma escola, ter a chancela do MEC nessa escola, para que o MEC pudesse chancelar e, através do Conselho Estadual de Educação, esses meninos fizessem uma habilitação profissional. A habilitação é diferente de qualificação, né? Isso. A habilitação recebe um diploma, a qualificação recebe um certificado. E com essa habilitação, o Ministério do Trabalho emite um registro profissional válido em todo o Brasil, inclusive. A DRT. A DRT famosa. Como é que você observa o interesse da juventude pelo rádio? Em tempos de web. Ah, tá. Mas sabe que isso é um fenômeno que é bastante novo, mas a juventude está voltando para o rádio, né? Aqui a gente vê várias pessoas que são como se fossem dinossauros do rádio. Então o Ed Wilson está lá atrás, não sei se a câmera está... Desde a década de 80 a gente lida muito com isso. E o rádio, ele teve a sua época de ouro, né? A sua época do auge do rádio, no seu início, dos anos 30, até os anos 50. Grandes programas de auditório, ao vivo, né? Depois ele manteve isso, mesmo com a chegada da televisão, o rádio se manteve como um veículo eficiente. Na década de 70, final da década de 60 e toda a década de 70, eu diria até que na década de 80 também, o rádio ele passou por uma decadência muito grande de credibilidade, de criatividade. O rádio era um veículo que estava assim, sabe, esquecido. Como se tivessem incorporado que ele seria substituído pela TV, ou a TV ela conquistou assim... Nos anos 50, a TV chegou em 1950, né? Ela foi inaugurada no Brasil em 18 de setembro de 1950 por Assis Chateaubriand. A primeira emissora do país foi a TV Tupi, e seus estudos ficavam em São Paulo. Em 1951, esse empreendedor da comunicação instala a TV Tupi no Rio de Janeiro. A formação do PTB e o chamado pacote econômico. Depois dessas vieram outras emissoras, a exemplo da TV Bandeirantes, TV Globo e da TV Cultura, que estão no ar até hoje. O primeiro programa a ser transmitido foi TV na Taba, um show de variedades com importantes artistas do rádio na época. Com a chegada do videotape, em 1959, os programas começaram a ser regravados e exibidos em outras regiões do país. Programas de auditório antes realizados no rádio foram adaptados para as telas. E ainda na década de 50, outros eram pensados para o novo veículo de comunicação, informação e entretenimento têm acompanhado a história da TV no Brasil. Na chegada da TV foi decretado a falência do rádio. Diziam que dali não fazia mais sentido ter rádio. Aí o rádio ele ganhou uma sobrevida quando ele ficou pequeno e ele começou a conversar com as pessoas. O rádio fazia show, porque... eram os programas de auditório, ao vivo, eram grandes espetáculos, né? Porque ele falava para muita gente ao mesmo tempo. Quando a TV chegou e a TV ocupou esse espaço, né? Até na sala, quem tem mais idade, né? Um pouco mais de idade... Era o rádio. Vai lembrar que no principal lugar da sala tinha um móvel enorme do tamanho dessa mesa aqui, que era o rádio, né? E esse lugar... Eu lembro na casa da minha avó. Da casa da avó. e esse principal lugar da sala, ele passou a ser ocupado pela televisão. E aí o rádio se viu obrigado a conversar com as pessoas, bater papo.
mudar o seu jeito de ser. Isso foi fantástico, porque a TV ocupou o espaço dela e o rádio ocupou o espaço dela. Mas quando eu estou falando da decadência, nem é por causa da televisão. Foi o próprio rádio que se imolou, sabe? Que se auto-imolou, porque eram contratos feitos não cumpridos, eram programas mundo cão, sangrentos, e a gente sabe aqui no Piauí, as manhãs eram dominadas por esse tipo de programa, né? E isso foi deixando o rádio, sabe? O rádio que ainda tinha conteúdo era o AM, mas com uma péssima qualidade de recepção, o jovem foi se afastando do rádio. Aí, retornando à sua pergunta, né? É um fenômeno bastante atual esse do retorno dos jovens à audiência do rádio. Veja que aqui no Piauí isso é muito recente. A rádio universitária chegou, ocupou o espaço dela. Muito a Rádio boa. Cultura conquistou o espaço dela, né? A Rádio Antares ocupou, tem o espaço dela já consolidado, e quando mudar para a FM, ganha um outro público, né? E aí tem o fenômeno da internet. É uma feira de lançamento de produtos para quem está plugado ou quer se plugar na internet. São 100 expositores, são várias novidades. Esse aqui, por exemplo, está lançando um navegador em português. Já existem navegadores em português, mas eles chegam com uma certa defasagem em relação aos programas lançados nos Estados Unidos. Isso. Que quando chegou, a gente pensava que ia ser a mesma coisa da televisão. Ai, vai ocupar. Que nada, o rádio assimilou a internet. E aí tem a web rádio. O rádio foi para a web. Isso. E aí em dois formatos. Tanto a web rádio, que é aquela rádio feita especificamente para a internet, quanto a rádio online, que é as rádios transmitidas pela onda, mas que podem ser ouvidas pela internet. Hoje, a gente já acompanha uma pequena mudança com a chegada das rádios públicas ou do campo público, né? A Antares já faz isso há muito tempo, mas a Rádio Cultura, aqui de Teresina especificamente, ela tem um espaço muito grande para a música piauiense, a Rádio Universitária também, a Rádio da Assembleia Legislativa. Então, essas rádios especialmente, elas estão abrindo um espaço para a música piauiense que não existia, que a gente não tinha acesso a todo esse conteúdo. É suficiente? Não. Mas as emissoras do campo público, talvez se elas se unissem, sabe, para deixar esse preconceito com a música piauiense de lado e trazer essa música para o mesmo patamar dos outros que eles colocam. Não é isolar num cantinho. Vamos fazer um programa só de música piauiense. Eu acho super errado, Norma, porque você transforma num gueto. A música piauiense fica tocando só naquele espaçozinho. Está no dia a dia. Ela tem que estar na programação. Ela entra Roberto Carlos, Caetano Veloso, e aí por que não entra a música piauiense do mesmo nível? Continue com a gente. Vou pro Rio de Janeiro e cantar o samba que se canta por lá. Eu vou rezar e o Corcovado abençoar quando o meu samba chega. Eu vou trazer uma lembrança, meu amor. Seu coração vai guardar. Em fevereiro desfilar o carnaval e o meu samba cantar. E quando o morro abraçar minha alegria, até desafinado vai cantar. E todo dia, todo verso, a poesia, o meu samba canta. Eu vou pedir
e ao malandro que empreste. A roupa que a Teovina não guardou e perfumada vai comigo viajar, e o meu samba cantar. Vou percorrer a Europa toda até Paris e nas Américas fazer o que sempre quis. Vou percorrer a Europa toda até Paris e nas Américas fazer o que sempre quis. O meu samba cantar. Tchum, tchum, badabadá, tchum, tchum, badabadá, tchum, tchum, badabadá, tchum, tchum. Olha que coisa, que graça, como a Sob outro olhar, oferecimento Ipanema e todo